Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse canal eu vou trazer assuntos relacionados à ILP, aqui no nosso escritório a céu aberto. Eu me chamo Cristóvão, sou consultor técnico em sistemas de integração lavoura-pecuária e no tema de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a ILP e como consultores que já estão no mercado ou que desejam entrar conseguem usar dessa ferramenta para ajudar os produtores rurais da sua região, do seu município. Quando eu resolvi abrir a minha empresa de consultoria, foi uma dúvida que me veio na cabeça e talvez esteja martelando aí na sua também. Primeiramente eu pensei, o que eu tenho de valor para oferecer para meus potenciais clientes? Aí me fiz a pergunta, o que eu faço? Bom, eu faço silagem, né? Faço milho grão, trabalho com reprodução, trabalho com formulação de dietas. O meu foco hoje ele é pecuarista. Então hoje, se me perguntar o que eu faço, sou consultor técnico, trabalho com pecuaristas que desejam intensificar a sua produção, integrando lavoura e pecuária. Dessa forma, você vai conseguir trazer um produto, né, um pacote de serviços que você oferece. No meu caso, como consultor técnico, eu ofereço soluções técnicas para produtores que querem integrar lavoura e pecuária, sempre buscando, claro, adequar o nível tecnológico da propriedade desse produtor partindo de onde ele está. Vamos colocar agora a mão na massa e definir o que é logo ILP. Bom, ILP é basicamente você ter na mesma área a exploração de forma alternada da produção vegetal, geralmente no verão, e cultivar o capim para a produção animal. Isso define o que é ILP. Beleza. Então, vou compartilhar com vocês quais poderiam ser os dois tipos de ILP. Como eu vou descrever para vocês dois tipos de cenário, então a gente vai trabalhar com dois planejamentos, mas isso não vai ser desenrolado agora. Vamos dizer lá que o seu João que está assistindo aí agora, vamos dizer que ele decide plantar sempre na mesma área, devido à logística que isso dá, certo? Então o seu João quer plantar sempre na mesma área e a roça dele fica mais perto da casa, é mais fácil para ele tomar conta. Nesse cenário, você vai ter a produção vegetal e o cultivo de uma pastagem anual. Pastagem anual, pastagem perene, já ouvi falar disso. Eu já vou te explicar o que é. Vai depender muito do tipo de capim e a finalidade que você vai dar para essa pastagem. No caso da pastagem anual, como a produção ela é alternada, o que vai acontecer? Você vai plantar o milho no verão, que para nós aqui que está abaixo da linha do Equador, começa em dezembro. E aí, quando chegar em maio, junho, quando você colher esse milho, você vai ter um pasto que eu vou chamar de pulmão. É a denominação que a gente dá para ele. Então, na época que o gado mais precisa de forragem, e o pasto do produtor está com baixa oferta, você tem lá a área que você cultivou o milho, para colher esse milho e colocar os animais nessa ponta de capim. Primeira característica boa desse tipo de sistema. Quando você vai para o segundo cenário, aí agora vamos falar do seu José. O seu José é um produtor que ele quer usar a produção de grão para renovar a pastagem dele, certo? O que o seu José faz? O seu José vai cultivar o milho na mesma época que o seu João, só que no lugar dele usar um capim que vai ficar de forma temporária na área dele, ele vai utilizar um capim permanente. Então, a escolha do capim ela é fundamental nesse processo. Você também deve escolher, caso você queira deixar uma pastagem definitiva, como é que você vai colher esse milho e colher essa forragem. Nesse caso aqui, nesse exemplo, nesse nosso escritório a céu aberto, nós temos um braquiária mavuno cultivado com uma variedade de milho. Certo? Então o intuito desse produtor aqui do cenário 2 era reformar esse pasto que estava degradado. Então o que vai acontecer? O seu José, que cultivou o milho igual o seu João, só que agora no cenário 2, utilizou a produção de milho para fazer a renovação da pastagem. Então ele utilizou um tipo de capim que agora vai ficar de forma permanente nessa área. E nesse ano ele vai plantar a lavoura dele em outra área. Então, com isso, ele usa a lavoura de capim para custear a renovação das pastagens dele, trazendo o quê? O vigor
dessa área que antes era degradada. Esses são os dois cenários que eu costumo encontrar. Quem quer cultivar o milho na mesma área vai usar esse capim como uma pastagem anual. E no cenário 2, vai deixar esse capim de forma permanente. Então ele está usando a lavoura de milho para renovar a pastagem. Você já começou a entender a diferença entre o sistema integrado e o sistema não integrado. Existe lá o produtor que vai usar simplesmente a terra para a produção vegetal. Aí ele colhe esse milho, planta esse milho no verão e vai colher esse milho. E depois aquela terra vai ficar lá, sem uso, dentro da propriedade dele, exposta ao sol, exposta só cultivando praga, crescendo erva. E existe o pecuarista também, que lá atrás derrubou a mata. Hoje não pode mais fazer isso, né? Tem que ter muito cuidado aí com esse critério. Então o ELP também resolve esse problema. E tem um pecuarista que lá atrás derrubou a mata, e a terra era muito produtiva, porque afinal de contas ele queimou, deu aquelas cinzas, nem precisava gradear a terra, era só jogar semente, a pastagem era sempre vistosa. Só que com o passar do tempo, essa terra degradou. Por quê? Porque os recursos dela são finitos. Quando esse capim cresce, o boi sequestra essa forragem, converte uma parte em carne ou leite, a depender da sua atividade, e se devolve ao solo, dependendo do tipo de sistema dele, uma parte desse material que foi ingerido na forma de fezes e urina, né? É mais difícil a gente ver isso em sistemas extensivos, né, de criação, áreas de partes enormes aí. Já no sistema intensivo, com sistema rotacionado, você vê que a distribuição de esterco na área é mais uniforme. Então a gente tem uma distribuição melhor dessa forragem que o animal sequestra, converte e ele devolve isso ao sistema. Bom, aí quando eu falei sistema integrado, sistema não integrado, eu não falei, eu sei o que é, sistema extensivo, sistema intensivo e sistema semi-intensivo. Essa não é a nossa conversa aqui. A gente vai falar sobre o sistema integrado. E já que eu falei de sistema com vocês, eu vou trazer uma informação do laboratório de processamento de imagem e geoprocessamento da Universidade de Goiás. Nesse estudo, eles chegaram à conclusão de que existe pelo menos 104 milhões de hectares no Brasil em algum estado de degradação. Opa! Esse mesmo estudo diz que há pelo menos 154 milhões de hectares de pastagem de norte a sul do país, sem considerar os campos naturais. O que isso quer dizer para o consultor ILP? Cara, quando eu escutei isso a primeira vez, estava na universidade, eu falei, se existe a tecnologia, por que os produtores não estão aplicando isso? Por que eles não estão recuperando as pastagens deles? E aí, quando a gente vem para campo, a gente percebe que, na verdade, falta muito profissional nessa área. Falta muito consultor ILP, né? Então, só para vocês terem ideia, 1 a cada 3 brasileiros contratados no Brasil atuam no agronegócio. Então, essa área ela é gigante. E, considerando a quantidade de hectare que a gente tem aí para recuperar ainda no Brasil, a gente chuta, de acordo com alguns analistas aí, que será preciso pelo menos 250 bilhões de reais para recuperar essas áreas. Isso mostra o tamanho do mercado. Isso mostra para você, consultor, futuro consultor, uma oportunidade gigante de você se decidir por trabalhar nesse mercado. Eu, quando eu vim trabalhar nesse mercado, vou trabalhar no agro, nunca vou ficar desempregado. É verdade, mas o mercado ele vai fazer uma seleção e ele seleciona apenas os melhores. Então, antes de você começar a trabalhar na consultoria, é muito importante você saber desse sistema ILP e você ser um profissional que vai fazer diferença no campo e agregar valor à atividade desse pecuarista que você vai prestar consultoria. Quando eu falo para ele custo zero, eu quero dizer, em outras palavras para ele, que a cultura do milho vai gerar para ele uma produção em torno de 4.000 quilos de milho por hectare, só nesse alqueire plantado. E com o investimento dessa lavoura de 25 mil reais por alqueire. Faz a conta quanto é que está um saco de milho hoje na tua região. Aqui na região que eu moro é 100 reais um saco de milho hoje. Então, se esse produtor colher 4.000 quilos, que é a expectativa de colheita que a gente tem para cada alqueiro plantado nessa região, um investimento de 25 mil reais, eu deixando um pasto desse para ele de 8 anos aí, cara,
Que pecuarista que não vai encher os olhos? E eu estou falando para vocês isso com números, né? Então aqui, ó, a prova de que um projeto orientado por um profissional e bem executado, numa relação de confiança entre o consultor e o produtor rural, nós chegamos nesse resultado. Então é possível fazer, e eu estou aqui para vocês provando que com 25 mil reais, que foi o investimento médio desse pecuarista para um alqueire de lavoura, uma expectativa de colher 4 mil toneladas de milho, a conta fecha. Só que isso tem que ser bem executado pelo consultor que vai estar acompanhando esse produtor. Então, quando você vai fazer a conta desse tipo de projeto que você vai iniciar com ele, se você apresentar esse tipo de resultado para ele, der a garantia de produção, cara, ele fecha com você na hora. Por quê? Porque ele não é nem pela produção do milho. A produção do milho pouco interessa o pecuarista. O pecuarista interessa isso aqui, ó, ter forragem para oferecer para os animais dele. E agora, entrando aí no mês de junho, a gente tem uma ponta de capim dessa aqui, né? Pouco pecuarista tem oferta de capim no período seco. Então aqui é uma área que está vedada, chamando de pasto pulmão, e quando ele colher todo esse milho, o gado entra aqui. Quanto que custa essa pastagem para ele? Esse é o pasto a custo zero. É quando você fecha a conta da lavoura com ele, sobra saldo no bolso dele da lavoura de milho, e esses 25 mil que eu estou falando, inclui inclusive a semente de capim, a semeadura, a adubação do capim, o controle, né, que a gente usou aí no controle agrícola para combater folha larga, para a gente deixar uma pastagem no nível que essa daqui ficou para ele. Com isso, a gente consegue trazer para dentro do sistema desse produtor a renovação da pastagem dele, mas não é só isso. O produtor tem conhecimento, ele faz isso, o vô dele ensinou para ele, ele aprendeu com o pai dele. O que o produtor vê quando ele vê uma forragem dessa aqui? Ele vê o animal dele comendo uma forragem dessa de qualidade e convertendo a arroba. Ou as vacas leiteiras dele aumentando a produção do leite. A gente não consegue ter controle sobre o valor de arroba ou sobre o preço do leite que o laticínio está pagando. Mas ele consegue ter o controle sobre o custo de produção. Um consultor ILP vai agregar para esse produtor um leite mais barato e uma arroba mais barata. Acabou, a conta fecha. Então, a vantagem desse sistema é você renovar a pastagem para esse pecuarista utilizando a produção do grão, entregando um pasto para ele a custo zero e esses animais convertendo mais carne, convertendo mais leite. E quanto que custou essa pastagem para ele? Tecnicamente, financeiramente, nada. Então, isso torna o sistema ILP economicamente interessante para o pecuarista hoje. Falta para ele, às vezes, saber como ele vai fazer isso. Então, você que é consultor técnico é que vai ter a responsabilidade de levar esse pecuarista por esse caminho. E eu garanto para vocês uma coisa. Depois que o cara começa a plantar milho, pecuarista que começa a plantar milho, amigo, ele não para mais. Por quê? Porque ele vê a vantagem desse tipo de sistema. O pecuarista que ainda não integra, ele vai começar a integrar. Por quê? A gente vê a agricultura. Por que a agricultura tem um resultado mais atrativo que a pecuária? Porque os caras se tecnificaram, entendeu? Os caras fazem 3 culturas no ano. Então eles... E ainda faz uma invernada. Eu conheço agricultor, não é pecuarista, agricultor, ele planta a soja dele no pó em outubro, depois ele planta o milho safrinha e ainda consegue às vezes consorciar no meio uma pastagem e depois que ele colhe esse milho ele mete uma boiada de invernada lá. Então o que ele faz? Ele explora ao máximo aquela área. Então ele consegue ter retorno de 3 atividades dentro da mesma área. Isso significa para ele um giro de capital muito mais rápido, porque ele pega agarrotado, joga num sistema desse aqui, numa pastagem dessa, em 3 meses ele acaba esse animal com ração, com milho e soja cultivado dentro da própria área, e ele consegue fazer uma arroba mais barata. Então ele dá giro no capital dele. Dá para fazer isso aqui em sistema grande, sistema extensivo, em áreas de fazenda, com pasto grande, com pasto médio ou com pequeno produtor? Dá para fazer. Se dá para fazer a pequeno, grande e médio produtor, por que não estão fazendo? E se eu não integrar hoje? A fazenda que eu trabalho tem um rendimento bom, com sistema intensivo, piquete, né, rotacionado, engorda muito boi, tranquilo.
Só que como eu falei na história do seu José, lembra? Quando ele implantou essa pastagem, a terra era forte, tinha vigor, né? Ela dava sustentação a uma alta produção dessa. Só que a degradação, ela não aparece só com o surgimento de praga, ela não aparece só com o surgimento de cigarrinhas, de área descoberta. Ela aparece também com a capacidade de suporte dessa área, que ela vai diminuindo cada vez mais. Então, se antes você colocava aí 60 garrotes em 4 alqueiros, um módulo, né, dividido aí em 4 pastos, um alqueiro cada um, você joga ali 60 garrotes dentro. Isso não é difícil de fazer. Só que uma hora, como o seu José, essa área ela vai degradar. Então ela já não aguenta mais os 60 garrotes, ela vai passar a pegar 50, ela vai passar a pegar 40, ela vai passar a pegar 10. Então isso também mostra para você que a produção de massa dessa área, ela está caindo. Se o cara não quiser integrar hoje, o que vai acontecer? Uma hora o sistema vai cobrar dele. Uma hora o sistema ele já não se autossustenta. Você vai procurar no ILP uma alternativa para você fazer a recuperação das áreas dessa fazenda com um pasto a custo zero. E se você não quiser integrar hoje? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi um produtor e todo ano ele plantava o milho dele para engordar os animais dele no sistema convencional. Ele colhia o milho, essa terra ficava lá descoberta o resto do ano sem utilidade para ela. O que aconteceu? Resolvemos implantar o ILP lá. Só que o foguete que ele tinha, que colhia esse milho, era de rosca, né? E para a gente colher o milho dentro dessa área suja que a gente fala, área suja porque o capim está aqui dentro, a gente precisa de um foguete com corrente. Sabe o que ele falou quando eu disse para ele? Olha, vamos ter que trocar o seu foguete. Ele falou, vou trocar na hora. Esse aqui já não me serve mais. Então isso vai acontecer com aquele pecuarista que ainda não integra. Vai chegar uma hora que a ferramenta dele, como aquele foguete de rosca, vai ficar obsoleto. O que a gente observa cada vez mais? A política de desmatamento zero. Então não é possível mais abrir grandes áreas de pastagem. Então você vai ter que trabalhar naquela área que já está aberta. Não é isso? Vai ficar difícil. O que acontece é que a agricultura tecnificada começa a empurrar a pecuária cada vez mais para a beira. Vai ficando longe, vai ficando longe. A gente tem um costume de dizer que a pecuária ela está longe do asfalto. Na beira do asfalto a gente só vê produção de grão. Mas isso não deveria ser assim. Se a gente se tecnificar, é possível produzir grão, né? É possível ter a produção vegetal e a produção animal. Porque na realidade, as duas áreas elas se somam. Você tem o milho custeando a renovação dessa pastagem, se for uma pastagem anual, quando começar o verão de novo, essa pastagem aqui, essa massa verde, se for uma pastagem anual, ela vai virar adubação verde. A gente vai dissecar ela e vai incorporar ela no solo. O que a gente vai ter com isso? Uma maior produção de milho. Eu não vejo uma desvantagem na integração do sistema ILP. Eu vejo que, na verdade, o pecuarista que não se adequar logo a isso, ele vai virar essa ferramenta obsoleta, que ela vai deixar de ter uso. Por que ele resolveu vender o foguete dele? Porque a tendência nessa região aqui que eu atendo é que os produtores comecem a implantar esse tipo de sistema. Eles estão vendo o vizinho fazer. Alguns vão porque realmente acreditam na tecnologia, é vanguarda, já vai na frente. E os outros produtores, às vezes a gente converte eles por inveja. Tá vendo ali, ele fez, deu certo, então eu vou fazer também, não vou ficar para trás. Então isso daí acontece muito, mas isso daí é uma conversão boa, porque a gente quer que a região, né, os produtores que a gente atende, nós consultores, temos também um papel social de levar qualidade de vida e de agregar valor à atividade pecuarista que a gente está atendendo. Isso mostra o consultor que ainda está como eu lá atrás, que está aqui, eu quero vender consultoria, quero prestar serviço de consultoria, e vai correr atrás de silagem, vai correr atrás de milho grão, vai fazer formulação de ração, vai trabalhar com reprodução. Se você está saturado, se você hoje, fazendo o que você faz, já é suficiente, mal te sobra tempo aí para respirar, tranquilo. Mas eu quero mostrar para esse consultor que ainda está em dúvida, que existe um mercado gigante, precisando de profissionais que atuem e que prestem esse tipo de serviço. Então como é que você vai usar o seu ILP? Você já está trabalhando no agro, você já tem uma atividade ligada ao agro, ou você está pretendendo entrar no agro. Às vezes, você trabalha na área comercial, e aí você pode converter muito mais venda se você agregar valor à atividade desse produtor.
você vai vender o seu produto, a sua semente, né, de capim, de milho ou o seu defensivo agrícola, e você vai poder também prestar consultoria para esse produtor, para ele ter um resultado melhor no seu produto. Você vai numa entrevista, né, você está lá querendo entrar, quer trabalhar como consultor técnico. As empresas aí estão procurando, toda hora, todo mês aí eu recebo propostas de empresas procurando se eu tenho interesse ou se eu poderia indicar alguém. E eu não posso indicar ninguém, porque eu não conheço outras pessoas que atuem na minha região dentro desse sistema. Então, se você vai fazer, você quer participar de uma seleção, se você mostrar domínio sobre esse tipo de sistema aqui, esse tipo de sistema, ele tem uma exceção, ele é bom. Mas o cara que vai trabalhar nele precisa ter um conhecimento do sistema como um todo. Ele precisa saber trabalhar a parte agrícola, ele precisa saber trabalhar a produção de cultivo de pastagem. Porque o capim, aqui a gente costuma dizer, eu costumo dizer para meus produtores, que nós não plantamos capim, nós cultivamos capim. Nós temos o nosso capim como a nossa lavoura. É uma interação solo, planta, né, e animal, dentro de uma mesma área. Então, se você domina esse tipo de conceito, se você domina o ILP, você vai ser um profissional diferenciado. E a empresa sabe o valor disso hoje para ela. Se você é da área comercial, se você quer implantar na fazenda dos pais, por exemplo, é muito legal. Então, beleza. O que acontece? Você vai lá e faz. Você vai lá e planta. Mas aí, dependendo da forma que você for fazer a coisa, você pode colocar uma coisa na frente da outra, uma coisa no momento errado, e não é isso que a gente quer. A gente quer fazer integração lavoura-pecuária, o retorno econômico para o pecuarista. Então, o primeiro ano, ele vai fazer, né, a integração, e já no segundo ano, dependendo do sistema que ele quiser, que ele almeja, ele já não desembolsa mais dinheiro. Por quê? Porque essa lavoura aqui, a gente vai vender ela toda e ficar com alguma parte aí para fazer a suplementação dos animais no período seco, e a lavoura do próximo ano já está paga. Quando ele colher esse milho, ele vai comercializar uma boa parte desse milho aqui e já tem o recurso para renovar uma próxima área. Então a gente tem que fazer integração lavoura-pecuária de forma responsável e trazendo retorno econômico para o produtor, porque ele vai desembolsar o primeiro ano. Esse produtor aqui vai agora para o segundo ano. Então, dependendo do sistema que ele quer, ele está almejando uma coisa grande, ele quer investir pensando aí no médio prazo, ele não quer o retorno em um ano. Então a gente vai investir ainda esse ano, mas só a colheita dessa produção de milho esse ano já vai custear 80% da lavoura dessa área, se for do objetivo dele. Então o produtor esse ano já não coloca mais a mão no bolso. Então essa área aqui renovada, ela já vai custear a renovação da próxima área. E depois da próxima área, e assim vai. Você quer saber como é que faz isso? Acompanhe aí, a gente vai trazer materiais, já falei para vocês. Esse aqui é o canal da integração lavoura-pecuária. Ficou curioso como é que começa então o sistema ILP? Cristóvão, não tenho vivência, não tenho experiência, meus pais não me escutam lá na fazenda, na minha fazenda não tem maquinário. Bom, esse é o primeiro ano que eu faço acompanhamento nessa propriedade, o planejamento do sistema de integração aqui lavoura-pecuária, e essa propriedade também não tem maquinário. Então a gente terceirizou todos os serviços mecânicos aqui da área, desde o dessecamento, a gradagem até o plantio e também até a colheita. Deixa sua dúvida aí que eu vou responder cada pergunta pessoalmente. E a sua dúvida, ela pode ser tema do próximo vídeo. Beleza? Então continua acompanhando aí, Cristóvão Consultoria com vocês. Um abraço.